Gente, antes da gente começar a ler, é muito importante a gente entender sobre Jesus ser o pão. Né? Nós estávamos louvando essa música e ele realmente é o pão do céu. A Bíblia fala que Moisés deu pão no deserto a todos os hebreus, né? E que esse pão, ele gerou saúde entre os hebreus. A Bíblia fala que não houve um doente no deserto. Você imagina no deserto não havia um doente? Não havia um doente, todos tinham a força que precisavam para caminhar no deserto, para buscar a presença de Deus. E isso foi do maná que veio, né? Que foi dado por Moisés, pelas mãos de Deus. E depois Jesus declara que ele próprio, como pão, desceu dos céus, né? E foi dado a nós. Jesus foi dado a nós como sacrifício, Jesus foi dado a nós como sacerdote, Jesus foi dado a nós como pastor, Jesus foi dado a nós como pão. Ele é o pão. Quando nós ficamos muito tempo sem se alimentar do pão, a gente percebe uma fraqueza espiritual, né? Eu não estou querendo colocar lei, não. Na realidade, nós temos a liberdade de monitorar os nossos estudos, né? Nós temos a liberdade de estudar a Bíblia conforme a gente sente no coração. Um dia lê um versículo, no outro dia lê um capítulo, no outro dia você somente vai meditar naquilo que você leu no dia anterior. Mas o importante é que você sempre esteja em contato com esse alimento. Por quê? Porque o pão, ele é fortaleza para nós, né? Jesus é fortaleza para nós. Jesus não permite que a gente enfraqueça no espírito, né? Porque ele é o alimento do espírito. Então, muitas vezes, até quando a nossa mente está muito vulnerável, quando a gente começa a se sentir muito sensível, quando a gente começa a sentir muita dependência das pessoas, talvez está faltando um pouco mais do alimento espiritual, que é o próprio Jesus. O contato com esse pão, ele é essencial. Da mesma maneira que você precisa comer, se você passar 24 horas sem comer, você pode, né, passar um pouquinho mal, enjoar. Tem gente que aguenta, né? Meu marido disse que o jejum para ele não vale 24 horas, porque ele fica ótimo. Ele não gosta de comer, né? Mas, por exemplo, eu gosto de comer, 24 horas para mim, eu quase morro. Então, assim, tem gente que não aguenta ficar, né, 24 horas sem comer. Então, e a gente enjoa, a gente passa mal. Por quê? Porque está nos faltando alguma coisa. E se a pessoa parar aquilo uma semana, ela tem uma propensão forte a ficar doente, né? Ou até morrer, dependendo da força da pessoa. Então, o alimento que é Jesus, o pão que é Jesus, ele é necessário ser comido, né? Às vezes as pessoas nos procuram e falam, não sei o que eu tenho, eu estou me sentindo tão embaixo. E se você for consultar, a pessoa está sem contato com o pão há muito tempo. Está fraca. Só isso, né? Ela está fraca, ela não está com nenhum outro problema, mais nada, não é o diabo, não é ninguém. É ela que está deixando de comer. Então, né? Se você chegar no médico, por exemplo, com uma dor de cabeça horrível, não sei por que eu estou com dor de cabeça, doutor, não sei, tem alguma coisa acontecendo, eu vivo com dor de cabeça. E ele perguntar para você, você se alimenta? Faz 5 dias que eu não como. A cabeça deve estar para fazer BUM, né? Claro que está doendo na sua cabeça, porque você não está comendo. Então, assim, há certas coisas, certas fraquezas que a gente sente, certos fatores emocionais, ou mesmo quando a gente está muito irritado, muito nervoso, algumas coisas que acontecem que são somente falta de comida. Né? Quando você tem um contato forte com o pão, até suportar as pessoas que te irritam, você suporta mais fácil. Porque você está forte, está alimentado, está tranquilo, né? Você já viu uma pessoa que não come? Criança, fica mal-humorada. Quando meu filho está mal-humorado, já sei, está com fome, né? A gente conhece. Você não fica mal-humorado com fome? Eu me seguro que eu sou uma pessoa simpática. Mas eu fico chateada. Então a gente fica mal-humorado com fome. Então às vezes você está com um humor péssimo, está irritável, está sem paz, sem paciência. E o que está lhe faltando? Contato com o pão. Está faltando ali ler um versículo bíblico, está faltando ouvir um pouco da palavra, está faltando alimento. Agora, gente, o que acontece? Às vezes a gente encara o contato com o alimento como uma regra para ir para o céu. Aí se eu não ler a Bíblia, aí Deus vai ficar chateado comigo, eu vou para o inferno. Irmãos, é por isso que eu não quero ler a Bíblia, porque virou uma obrigação. Não tem nada a ver com isso. O alimento ele é bom para você ficar forte, para você ter uma comunhão melhor com Deus. Não porque Deus vai se afastar de você, Deus não vai se afastar de você porque você parou de ler a Bíblia, isso não existe. Na realidade é você quem vai se manter distante e fraco, porque você está sem comer. Então no espírito você sente fraqueza. Então isso não é uma regra ou uma lei, isso não foi colocado como nada disso, nem condição para ir para o céu. A gente vai para o céu porque a gente crê em Jesus, não porque a gente lê a Bíblia. Mas ler a Bíblia é uma fonte de fortaleza, é um pão que nós precisamos diariamente. Não somente ler a Bíblia, ou, por exemplo, às vezes quando eu estou lendo um livro,
Eu só vou na Bíblia se eu precisar consultar algo do livro, né? Mas se eu estou lendo o livro, eu fico só no livro. Só vou na Bíblia se eu precisar, ou se eu estudar alguma coisa, ou claro, se eu for pregar. Mas normalmente eu fico só me focando no livro, mergulho naquele tema. Ou às vezes você separa uma pregação para ouvir, mas sempre esteja atento ao fato de você não estar passando às vezes uma fome espiritual. Isso pode acontecer. E aí vai lhe dar fraqueza. Ele é o pão que veio dos céus, né? Moisés deu aquilo que Deus mandou. Jesus não. Ele é o pão que veio, né? Ele é o próprio pão. Ele veio e ele veio para te alimentar. Quando a gente toma a Santa Ceia, por exemplo, a gente partilha do pão como sendo o próprio Jesus, sendo a própria carne de Jesus. Assim como Eva e Adão, né? Adão e Eva, a gente coloca primeiro Adão, assim como Adão caiu porque comeu algo que era proibido, assim nós somos levantados porque nós comemos do pão da vida. Amém? Então, assim, tudo vem pelo alimento, né? Pelo alimento de um entrou o pecado do mundo. E pelo alimento que é Jesus, nós somos salvos. Então, esse alimento, ele é vida. Ele é força para você que precisa estar de pé. Às vezes, você quer pedir muita oração. Ora por mim. E às vezes, nem se alguém orar por você vai ajudar. Você está passando fome? Uma vez o meu esposo atendeu um menininho. E o menininho falou, eu falei da dor de cabeça, porque ele veio e falou pro meu marido: tô com muita dor de cabeça faz 2 dias. E o meu esposo foi orar para ele e antes de orar perguntou: há quanto tempo você não come? Porque a gente tinha uma pequena igreja num vilarejo muito simples, mas muito, muito mesmo. Tanto é que eram 20 membros, por exemplo, que vinha domingo de manhã e eu tinha lá dentro 40 crianças, porque os pais mandavam elas para tomar café da manhã. A gente tinha conseguido pão com a padaria, o homem da padaria mandava para mim os pães, a gente fazia leite com chocolate e os pais às vezes não vinham, mas mandavam as crianças para comer. Então, assim, praticamente a escolinha tinha mais membro do que... Era eu e 40, assim, sabe? Era muito legal. Então, assim, o menininho veio, meu esposo pensou, né? O Espírito Santo provavelmente falou com ele. E aí ele disse: quanto tempo você não come? E o menino falou: há 2 dias. E adiantava orar pelo menino? Estava com dor de cabeça porque ele estava fisicamente fraco. A mesma coisa que você. Às vezes você estava querendo pedir oração para todo mundo e mais um pouquinho, mas o teu problema é falta de contato com o pão. Tivesse contato com o pão, estava mais paciente, estava sabendo lidar com a situação melhor, estava mais forte, né? Estava mais saudável no espírito. Contato com o pão, tá? Tá bem? Não faça disso uma regra, apenas faça isso conforme o teu coração falar. Lê um versículo, lê um capítulo, estuda um livro, faça alguma coisa que você esteja em contato, amém? E aí a gente fala lá em Hebreus capítulo 8, quase que eu já preguei, né, irmãos? Já podia bater palma e louvar Jesus. Vamos lá, Hebreus capítulo 8 diz assim: a excelência do ministério de Cristo. O que significa ministério? A palavra ministério significa serviço. Então, a excelência, né, a perfeição do serviço de Cristo, daquilo que Ele fez. Olha que lindo, gente, que está escrito aqui. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Gente, só para vocês entenderem. No Velho Testamento, o templo era dividido. Tinha o pátio, tinha depois o lugar dos pães e do altar, e do candelabro e da mesa, tinha lá. E mais atrás, depois de um véu, tinha, então, o famoso Santo dos Santos. E lá estava a Arca da Aliança, e dentro delas tinha o pote de ouro com maná, a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos. Em cima da arca, onde estavam os querubins, né, eram monumentos, em cima da arca, onde estavam os querubins, era feito o sacrifício, em cima da arca. O propiciatório, ele era mesmo em cima da arca, tal que os querubins, o sacrifício era feito aqui, o sangue na realidade era derramado ali, né? O sacrifício era feito em outro lugar, mas o sangue era derramado ali, em cima da arca, que simbolizava cobrir o que estava lá dentro. O que estava lá dentro era tudo que os homens tinham ferido, né? Os 10 mandamentos, a vara de Arão eles tinham se rebelado contra a autoridade e o pão eles tinham desprezado. Então tudo estava dentro da arca, o sangue era derramado e o sangue ele purificava a carne do homem, mas não a consciência. A consciência do homem continuava sendo uma consciência pecaminosa. A carne era purificada, mas o homem continuava gerando pecados. Então o que aconteceu? O sangue era derramado em cima da arca depois do
véu. O sacerdote podia entrar no pátio, podia entrar para dentro do templo, mas não podia passar para dentro do véu. Só quem passava para dentro do véu para derramar sangue era o sumo sacerdote. E aqui ele está dizendo que Jesus foi colocado por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote na época era quem intervinha pelo povo. Era ele que pegava o sacrifício da mão da pessoa e oferecia a Deus em nome dela diante de Deus. Porque somente ele podia entrar lá. Então só podia ele oferecer o sacrifício pelo povo. Porém, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele também era um homem pecador. Amém? Então, o sangue limpava o quê? A carne, mas não a consciência. Hoje nós temos consciência do pecado? Não era para ter. Porque quando você recebe perdão pelo sacrifício de Jesus, a tua consciência é santificada. Não significa que você não vai falhar. Isso vai por causa da carne. Mas a tua consciência, quando ela recebe perdão, ela tem a consciência de um justo. Você sabe que está justificado. O fato de você ter consciência de que você é justo faz com que cada dia suas obras sejam mais perfeitas. Se você continuar com a consciência de um pecador, significa que você não entendeu e não recebeu perdão. Não recebeu porque você não recebeu. Não é porque Deus não deu, Deus deu. Quando você se sente culpado, condenado o tempo todo, significa que você não entendeu. Você não recebeu perdão ainda. A pessoa que vive se culpando e se condenando, ela não recebeu perdão. Ela não entendeu. Porque quando você recebe perdão, a sua consciência fica livre. Você já não se sente culpado quando você erra. Porque você sabe que Jesus morreu por aquele erro por você. Você está tranquilo, você está em paz com Deus. É claro que você não significa que você está a fim de fazer tudo errado. Não. Você gosta e quer cada dia mais aperfeiçoar suas obras. Mas isso não vem de você, isso vem do Espírito Santo em você. Então, quando você recebe perdão, e eu digo para a igreja que Jesus perdoou vocês completamente de todos os seus pecados, a sua consciência ela se torna livre. Você começa a entender que você é justo. E a consciência de um justo começa a santificá-lo. Cada dia que passa, você começa a dizer, eu sou justo. Você tem um erro? Tem, mas você vai confessar o quê? Você é justo. Pelo sangue de Jesus, você é justo. E cada dia que passa, você melhora. Naquela época, a consciência continuava do pecado. O homem podia ser limpo na carne, mas a consciência dele continuava entendendo que ele era culpado. Consciência, irmãos, é o lugar de julgamento. A consciência é o lugar de julgamento. É ela que te condena ou te absolve. Então, quando você recebe no teu entendimento perdão, a tua consciência te absolve. E você se sente livre. Sempre. Mas quando você, na tua consciência, quando você não recebe perdão de Deus, sempre se sente condenado e culpado com tudo que você faz, piscou, você se sente culpado, a tua consciência vive te julgando e te condenando. Dificilmente alguém consegue virar santo assim. Por quê? Porque a pessoa vive se condenando. A consciência dela não foi santificada. Não porque Jesus não fez isso. É porque ela não recebeu. Condenação, irmãos, é uma arma do diabo. Ele usa pessoas para te condenar, usa irmãos para te condenar e usa você próprio para ser condenado. Irmão, se Jesus te perdoou, quem é o homem que pode te condenar e dizer que você está mal, que você é errado, que você é... Ninguém. Jesus te perdoou. Os homens não são ninguém para condenar você. Ninguém recebeu o título de juiz. Só um. Deus. Amém? Então, você recebeu perdão, você tem que se sentir livre, ainda que as pessoas apontem o dedo para você. Não importa. Você tem que se sentir livre. Eu fui perdoado por todas as minhas falhas. Não é até aqui, não. É todas. Até futuro. Porque quando me perdoou, não tinha nascido. Então, todos os meus pecados eram futuro. Eu fui perdoado completamente. Eu sou livre. A minha consciência é livre no Senhor. E quando eu me sinto livre, cada dia que passa, você se torna uma pessoa mais salva. A santidade não vem pelas suas obras. A santidade vem pelo sangue de Jesus. Quando eu recebo perdão, eu vou sendo santificada. Cada dia que passa, consciência. Então, não se julgue, não se condene e não se culpe, porque Jesus é o seu sacrifício e te absolveu. Amém? Então, os homens não eram limpos na consciência, eles eram limpos na carne. Por quê? Porque o perdão não tinha sido feito 100%, uma vez que todo ano tinha que oferecer sacrifício novamente. Por que todo ano tinha que oferecer sacrifício novamente? Porque os animais não podiam limpar a consciência de um homem. Os animais podiam somente purificar a carne, por um breve momento, o sangue dos animais. Então, o sangue mesmo de um homem era o único que podia purificar a consciência. Amém? E aí ele diz lá, verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou
e não o homem. Gente, deixa eu ver se está escrito. Não. Aqui em Hebreus mesmo fala que o tabernáculo que Moisés construiu foi segundo o que Deus apresentou para ele, ou mostrou para ele no monte. Deus mostrou o verdadeiro e deu todas as instruções. E Moisés construiu uma figura do verdadeiro. Ou seja, o tabernáculo que Moisés viu é no céu. Ele construiu um semelhante na terra. O mesmo tabernáculo. Tanto é que ele diz aqui que Jesus se tornou o ministro, o sumo sacerdote do sacrifício no tabernáculo original, que não foi feito por homem nenhum, mas foi feito por Deus. O tabernáculo que habita no céu, onde está o reino de Deus. Naquele lugar, Jesus se tornou o nosso ministro, o nosso sumo sacerdote. Naquele lugar, ele entrou no Santo dos Santos e se apresentou por você. Naquele lugar. Amém? Tremendo, gente. Por quê? Porque é a mesma coisa. Você tem hoje um pastor? Tem. Nós temos hoje um sumo sacerdote. Como na época, o pastor do povo era o sumo sacerdote. Era a pessoa que intercedia. Hoje você tem essa pessoa, que é Jesus. E a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Deus em favor de você. Irmãos, isso é tremendo. Se você tem um advogado em teu favor em todo o tempo, medo de quê? Primeira carta de João fala sobre isso, fala sobre a gente ter um advogado em nosso favor, alguém que intercede por nós. Isso é tremendo. Alguém que está em todo o tempo olhando por nós. Por isso mesmo ele se entregou por causa de você. Tudo tem a ver com a obra de Jesus a teu respeito. Tudo que foi feito tem a ver com você. Você em nenhum momento está mendigando nada de Deus, porque Ele próprio, a Bíblia diz, agradou dar-nos o reino. Ele se agrada em dar. Ele se agrada que você receba. Ele quer que você seja agraciado com todos os dons e bênçãos conquistados na cruz. Eu não me canso de falar disso, irmãos. Eu não me canso porque eu não acredito que de semana em semana isso não seja necessário falar novamente, porque as pessoas esquecem. Esquecem porque eu ouço o que as pessoas falam, elas esquecem. Elas voltam para a lei segunda-feira. Terça-feira elas já estão completamente em condenação. E no domingo eu arranco isso de novo. Amém? Aí diz lá, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este, que é Jesus, também tivesse alguma coisa que oferecer. Todo sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos em teu favor, tinha que oferecer alguma coisa. Aquilo que você trouxe, provavelmente. Então ele falou, este Jesus, sumo sacerdote, também tinha que oferecer alguma coisa. O que ele ofereceu? Ele mesmo. A melhor oferta que podia existir. Um homem santo em teu lugar. A melhor oferta que podia existir. Ele próprio. Ele se ofereceu, irmãos. Ninguém pegou ele, ninguém matou ele. Ele se deu. Ele se ofereceu. Ele foi a oferta. Ele era o sumo sacerdote e ele era a oferta. Ele era o intercessor e ele era o próprio sacrifício. Ele veio até o altar e ele mesmo se entregou. Amém? E isso foi necessário para limpar a sua consciência completamente, santificá-lo, justificá-lo eternamente para a glória do Senhor. Amém? E aí diz assim, 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Porque segundo a lei de Moisés, sacerdote só podia vir da família de Arão, ou seja, da tribo de Levi. Jesus era da descendência de Davi, tribo de Judá. Nenhum sacerdote se levantou da tribo de Judá. Então ele falou, se ele fosse da terra, se ele fosse oferecer algo no templo, ele nem podia entrar, porque ele não era da tribo certa. Mas não foi no templo da terra que ele se ofereceu, foi no templo dos céus, o verdadeiro templo. Aquele que Moisés viu e fez uma figura aqui na terra. Aquele que ele viu lá em cima. Naquele lá de cima, naquele templo, Jesus se apresentou como a sua oferta eterna. E nunca mais você precisa fazer uma nova oferta, porque essa foi para sempre. E ela santificou você eternamente. Irmãos, somos salvos pelo sangue de Jesus. E ninguém tem direito de nos condenar. Ninguém. Amém? Quando a graça é pregada, os legalistas se aborrecem. Porque os legalistas, eles querem ter mérito nas obras. Eles querem se orgulhar do que fazem. Mas não tem jeito, nenhuma carne poderá se orgulhar diante de Deus. Somente Ele fez a obra sozinho. A Bíblia diz que o braço forte proveu a salvação. O braço forte do Senhor nos proveu a salvação. Aquele que tem orgulho em suas obras jamais aceita a graça, porque a graça,
ela é algo que você recebe sem merecimento nenhum. Você não tem nada a ver com essa obra. A obra foi de Jesus dada a você. Por isso, ela é dada para você ser abençoado em todas as áreas da sua vida, para você ser salvo e eternamente habitar com Jesus. A igreja tem que se alegrar e ser feliz nessa mensagem. Amém? Amém. Sou uma pessoa realizadíssima e nunca ninguém tira isso de mim. Porque aquilo que Deus me deu foi o maior tesouro. Eu não merecia, mas eu recebi todas as bênçãos do Senhor. Amém? E aí diz assim, versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Olha lá. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Então Deus falou para ele, Moisés, tudo que eu te mostrei no monte, conforme aquele modelo, você faz. Moisés viu o tabernáculo celestial e ele fez um terrestre. Amém? Foi no celestial que Jesus se apresentou. Aleluia. 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, ou seja, um serviço tão mais perfeito, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Amém? Promessas perfeitas. Ele é o mediador da nova aliança. Irmão, se é novo, o que é velho, você deixa. Tá? Já acabou. Aí diz assim, 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se a primeira aliança fosse perfeita, para quem teria uma segunda, irmãos? Ora, se no Velho Testamento o homem só era abençoado se ele obedecesse e era amaldiçoado se ele desobedecesse, se hoje pregam a mesma coisa, então qual a diferença da gente ter entrado para uma nova aliança se pregam a mesma coisa? Ah, não, se você não obedecer, você... Ué, mas isso já acontecia antes. Então o que me ajudou? No que eu fui ajudada então com a vida de Jesus? Eu fui ajudada que não é pela minha obediência, foi pela Bíblia. Ele obedeceu e eu fui favorecida. Aleluia! Amém? Versículo 8. Porque repreendendo-os lhe disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 4, acho que 23. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É ou não é? Do coração do homem, ele está na mente, onde estão as decisões, de onde está. Ele falou que no coração ele poria as leis. Tua mente vai mudar. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus falou assim, Jesus estava sentado numa roda de pecadores e os fariseus falaram um monte. Aliás, os fariseus sempre reclamam quando você anda com pecador. Porque eles se acham tão santos que eles reclamam quando você está com um pecador. E aí, Jesus estava ali sentado com os pecadores e ele virou para os fariseus e falou assim, eu não vim para os santos. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Essa palavra arrependimento eu já repeti 1000 vezes aqui. Vou repetir mais umas 500. Diz o seguinte, a palavra arrependimento vem da palavra metanoia, que significa transformação. Jesus não veio chamar você para ficar o tempo todo de joelho pedindo perdão do que você fez, porque isso não muda ninguém. A palavra que ele falou ali foi chamar você para uma transformação. Quando em Romanos 12 diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, fala sobre receber do Senhor uma mudança na mente. Quando ele fala que vai escrever no nosso entendimento, colocar nas tábuas do nosso coração as leis dele, os princípios dele, enfim, é para que de nós comece a sair uma obra perfeita. Daquilo que foi mudado na nossa mente. Não é algo que eu vou dizer, não, eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas teu coração está desesperado. Você já está condenado, meu querido, já era. Mas Deus quer que você olhe e fala, não quero. Não quero, não me interesso por isso. Algo mudou. Uma coisa é olhar para você e não querer dar um estalo na tua cara, porque senão Deus vai ficar chateado. Outra coisa é olhar para você
e preferi amá-lo. Porque algo dentro de mim mudou. Ele colocou no meu entendimento novos princípios. Ele me transformou. Gente, a obra é dele. A obra é dele. Os homens não vão levar a glória. Quem leva a glória é Jesus. E eu estou dizendo isso para você não se afligir com as suas falhas, mas entrega elas na justiça de Deus, porque Ele está moldando você. É Ele quem está fazendo a obra dentro de você. Quando você recebe a santificação da sua consciência, quando você diz para você que você é justo, quando você entende que você foi perdoado e recebe essa justiça, pouco a pouco as suas obras vão melhorando. Mas isso é algo que vai saindo de dentro. Irmãos, tem uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia, irmãos. Deus detesta a hipocrisia. Nunca seria dele uma coisa de você fazer mesmo sem querer. Isso não é de Deus. Não, tem que fazer, irmão. Se você não fizer isso, você está mal, você está amaldiçoado. Isso é hipocrisia. Eu vou fazer, mas não estou sentindo isso. Eu vou fazer, mas meu coração detesta isso. Eu vou fazer, mas meu coração está desesperado por aquilo. Isso é hipocrisia. Isso é ser uma coisa por fora, outra por dentro. Deus ele não agrada disso. Isso os fariseus já eram, irmão. Então estava tudo bem. Deus quer mudar você de dentro para fora. Ele falou que vai colocar no teu coração vai ser transformado pela obra de Jesus. Porque Ele em tudo obedeceu, Ele é perfeito, e quando Ele justificou você, e a sua consciência foi santificada, pouco a pouco, o Senhor que colocou as leis no teu entendimento, vai mudando a tua mente, transformando, criando novos princípios, e você vai se tornando uma nova pessoa de dentro para fora, sem hipocrisia. Você verdadeiramente não quer mais fazer isso, você verdadeiramente consegue amar aquela pessoa, você verdadeiramente é sincero. Então a Bíblia diz para a gente não ter medo diante de Deus. Para a gente não ter medo. Nós temos paz com Ele. Não entre em temor, irmãos. Porque Jesus salvou você. Para você não ter medo. Para você não ter medo de você, para você não ter medo das suas falhas, para você não ter medo de nada. Porque a obra foi colocada nas mãos dele. Amém? Por isso que ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E aí diz assim. Eu tenho vontade de ler a Bíblia inteira com vocês hoje, mas eu sei que eu não posso. Fique tranquilo, tá? E ele diz assim, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Serei misericordioso com suas iniquidades. Sabe o que é misericórdia? Perdão que você não merece. Misericórdia significa isso. Compadecer-se de você, compadecer-se do seu coração. Vem do latim. Misericórdia é dar a você um perdão que você não merecia. Terei misericórdia das suas iniquidades e dos seus pecados, das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Por que não lembrou mais? Porque o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, você foi perdoado. Ele nunca mais se lembra do que você fez, do que você faz, do que você vai fazer. Porque você se tornou um homem justo para Ele. Em Cristo. Ele está em Cristo. Estando em Cristo, eu sou vista por Deus como o próprio Jesus. Não na divindade, mas na justiça. Ele é um homem justo, ele é um homem reto, Jesus. Eu me tornei nele também assim. Você é justo. Você acredita nisso? Você é um justo. E como justo você tem direito a prosperar, a ser saudável, a ir para o céu, a ser abençoado. Você é justo. Agora, quanto mais você se condena, pouco você prova dessa obra. Não porque Deus não quer dar, mas porque você não recebe. Quando eu sou justa, eu abro a porta para todas as bênçãos que Jesus conquistou para mim. Não quando eu sou justa, porque justa nós somos quando eu recebo na minha consciência a palavra da justiça. Eu sou justa. Aí, tudo aquilo que Jesus conquistou vai derramando sobre a minha vida. E é para você. A igreja tem que ser uma igreja feliz, porque ela tem todo o direito de desfrutar todas as bênçãos de Deus. Amém? Seria roubar de você eu dizer que você é um pecador. Você não é. Somos pecadores. Não. Pecador não. Eu tenho falhas. Mas eu sou justa. Jesus me justificou. Amém? Versículo 13. Dizendo, nova aliança envelheceu. Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. A velha aliança está acabada. Estamos na nova aliança. Estamos sob a graça. Eu quero só concluir com vocês no Hebreus capítulo 10. Anda um bocadinho.
Uma coisa muito importante, irmãos. Nunca leia um versículo e defina a Bíblia inteira. Não porque está escrito aqui, irmão, isso é ignorância completa e absoluta. Você tem que ler um versículo sabendo o que está dizendo o contexto do capítulo, para quem está sendo escrita aquela carta, com qual objetivo está sendo escrita aquela carta, quem escreveu aquela carta, para qual público escreveu. Porque senão você pega o versículo e traduz a Bíblia inteira, nem não porque está aqui escrito. Então a gente tem que saber entender. Por exemplo, tem vezes na Bíblia, tem muitas coisas na Bíblia, fala aqui, por exemplo, só dar um exemplo para você, não precisa ler. Ele diz aqui, nem vou falar o versículo. Cheguemos com verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Muitas vezes eu vi isso aqui, achei que era a minha obrigação fazer isso aqui. Eu tenho que limpar minha consciência, o meu coração, e tendo o corpo lavado e tal. Aí eu pego esse versículo só e digo para vocês têm que fazer isso para chegar diante de Deus, viu? Consciência limpa, o cara já assume aquela bomba, porque como é que eu vou limpar minha própria consciência e meu coração? Muito complicado. Eu assumo aquela bomba e peguei um versículo só. Não sei de nada do contexto, não sei de nada. Peguei um versículo só, porque está dizendo aqui que você só pode entrar diante de Deus se a consciência estiver limpa, o coração purificado. Aí você mata a pessoa. O contexto inteiro da carta de Hebreus, é muito bom e importante entender, o autor escreveu para os hebreus, porque os hebreus estavam tentados a voltar ao judaísmo. Eles receberam Jesus e alguma parte da igreja estava querendo voltar a andar sob a lei de Moisés e a deixar de crer em Cristo como Salvador. Então o autor dessa carta escreveu aos hebreus com o objetivo de apresentar Jesus como sacrifício, dizendo para eles, não deixe esse sacrifício. Não deixe esse sacrifício. Então o autor estava escrevendo com esse objetivo. E quando você vai lendo a carta toda, até depois eu li esse versículo, antes de ler todo esse versículo, ele fala sobre todo o sacrifício de Jesus, que ele limpou a consciência, que ele limpou o coração, que ele fez uma oferta e tal. E aí ele vai chegando no final dizendo isso. Então entramos diante de Deus com a consciência purificada, mas o que ele está falando? Que você já é dessa maneira. Então ele entra na presença de Deus com a consciência purificada, com o coração lavado, mas os versículos de antes dizem que Jesus fez toda essa obra em você. E que agora você pode entrar diante de Deus com uma consciência limpa, que ele limpou, com o coração lavado, que ele lavou, e enfim. Então ele está dizendo que você já está nesse estado. Se você ler todo o capítulo, ele vai dar nesse versículo. Você não pode pegar esse versículo e mandar a lei para a igreja fica doida, não sabe como é que purifica coração e consciência. E eu acho que, e assim, seria até, é muito complicado até quando alguém diz isso, porque eu fico pensando, mas essa pessoa acredita que ela consegue fazer isso? Eu fico até bem assim. Mas a pessoa que fala para os outros fazerem isso, ela acredita que ela faz isso? Ou seja, a embriaguez espiritual é pior do que a gente imagina. Então, ele fala desse versículo como fruto. Então você tem que entender uma carta, tem que olhar o capítulo inteiro, gente. Não entendeu? Pergunta para quem sabe. E olha lá que hoje todo mundo quer saber de tudo, né? Então você tem que tomar cuidado até para quem você pergunta. Todo mundo sabe hoje em dia. Então no versículo 10 diz assim, Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação. Oblação é oferta. Vamos ler assim. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma... Você não precisa nunca mais fazer um novo sacrifício. Um sacrifício foi feito. Gente, todo ano no Velho Testamento era feito um novo sacrifício para de novo limpar o povo. Todo ano a pessoa ia lá e oferecia um novo. Por que Jesus foi feito uma vez só? Porque você não precisa oferecer outro, você está limpo. Se você não tivesse limpo de novo, você tem que oferecer outro sacrifício. Já foi. 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, que é Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Ou seja, tá? A palavra assentar na Bíblia significa descansar, né? Ele descansou à destra de Deus, ou seja, ele não precisa fazer um novo sacrifício. 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou por favor, para sempre os que são santificados. O meu está os que são, aí está sendo? Sendo. Gente, e é verdade, é a palavra sendo mesmo, porque a gente está em processo. Gente, ou seja, ele com uma oferta aperfeiçoou para... O que é para sempre? Para sempre. Ele já aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso é forte até. Porque para sempre, ou seja,
Para ele já acabou, porque Deus ele já fez tudo. Ele está fora do tempo. Você tem futuro. Deus ele nem tem passado, nem presente, nem futuro. Ele não tem tempo. Para ele já concluiu tudo. Você já está no céu prontinho com ele. Só agora você está sendo santificado. Santificação não é algo que eu produzo, meu Deus do céu. É a mesma coisa que eu disser para você, irmãos, na cruz Jesus te curou. O que você tem que fazer para receber as curas? Crer. Como na cruz a Bíblia diz que ele também nos santificou. O que eu tenho que fazer para receber a santidade? Crer. Eu fui santificado desse pecado, então eu sou justo em nome de Jesus. Todo dia. Eu creio. Minha consciência foi lavada, eu creio. Irmãos, pouco a pouco, ó, a coisa vai mudando. Porque ele me santificou. Ele fez uma oferta para sempre que santifica todos aqui. Amém? E aí diz lá, ixi, gente, eu dou com essas coisas. 15. E também o Espírito Santo dolo testifica, porque depois de haver dito, essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis de seus corações, de novo, né, dizendo, e as escreverei em seu entendimento, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Amém? Gente, glória a Deus. Você é justo. Você está sendo aperfeiçoado. Jesus te salvou, te perdoou, te amou e te ama. E como justo você tem direito a todas as bênçãos de Deus. A vida eterna já é sua. Não há nada para se conquistar. De Deus não se conquista as coisas, porque as coisas de Deus não estão à venda, tá? Deus não está vendendo nada. De Deus não se conquista, de Deus se recebe. A gente até estava conversando hoje de manhã, eu e Francisco, a gente estava falando sobre Marta e Maria. E eu achei... Vou encaixar aqui uma coisa que é interessante com relação a elas, que eu vi um pregador falando. E ele falou assim, quem reconheceu a divindade de Jesus? Marta ou Maria? Quem reconheceu a divindade? Maria. A Maria. Por que a Maria? Porque ela sentou para receber. A Marta achou que tinha que fazer alguma coisa por ele. Deus não precisa de nada, gente. Deus precisa de... mas Deus quer que a gente sirva a Ele. Se Deus tem um propósito na tua vida, anda na direção e Ele vai te usar para isso. Mas Deus não precisa de você. A Maria olhou para ele e falou assim, desse aí eu tenho que receber. Você tem que olhar para Deus como aquele que vai lhe dar algo. Eu não estou sendo interesseiro, gente. Você só reconhece a divindade de Deus se você entendeu que quem tem para receber é você, não ele. A gente acha que a gente... E quando Davi quis fazer uma casa para Deus, ele falou, ô Davi, por acaso a casa para o Senhor? Por acaso um homem pode fazer uma casa para o Senhor? Tudo bem, a intenção é linda, maravilhosa, ótima, maravilha. Mas de Deus, irmãos, quando a gente reconhece a divindade de Deus, é quando a gente reconhece que dele a gente só pode receber. Eu não tenho nada para dar. E se Deus quer me usar para uma obra, aleluia, estou aqui para isso. Estamos aqui para isso. Deus conhece teu coração. Não precisa fazer fita com Ele. Ele conhece teu coração. Mas de Deus, a gente reconhece a divindade quando a gente recebe. Amém? Então receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar. Não deixa ninguém roubar isso de você, nem te condenar, nem te culpar. A vida eterna é sua. E se Deus deu, irmão, quem é um homem que pode falar que você não tem? Toma cuidado. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.